Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu havia firmado um compromisso com vocês, com as nossas turmas de sábado, tanto das 8 da manhã quanto a turma das 10 da manhã. E eu fiquei de gravar um vídeo passando a vocês um pequeno trecho da nossa aula que ficou pendente pela falta de tempo. Não deu tempo, as nossas aulas renderam tanto para as turmas das 8 quanto para a turma das 10. E não deu tempo de concluir o PDF. Mas ficou um pequeno detalhe no nosso PDF que nós não conseguimos falar e eu quero falar com vocês a partir deste momento, tá? Se você estiver com a sua Bíblia aí, seria muito bacana que você abrisse a sua Bíblia neste exato momento, tá ok? No Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 17 e o versículo 20, tá? Mateus capítulo 17 e versículo 20. Que diz assim, olha, e Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Gente, qual seria a exegese, uma das exegeses desse texto? Temos um detalhe aqui que passa despercebido e muita gente acaba falando e explicando de uma forma que não deve e ali aplicando uma exegese, extraindo dele mesmo. Qual é o detalhe? O detalhe, gente, está justamente na palavra como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, tá certo? Lembrando a vocês que eu estou aqui com a tradução da Almeida, corrigida, mas existe uma outra tradução que seria a NVI, a expressão não está como um grão de mostarda, a expressão está do tamanho de um grão de mostarda. A forma correta que mais se aproxima do original seria como um grão de mostarda. Eu sei que talvez você já leu esse texto por diversas vezes e você não se atentou ao detalhe e eu preciso compartilhar com vocês aqui agora. Nós temos um costume de aplicar esse texto dizendo que a nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos dar uma ordem para aquele monte e ele vai sair de lá e ele pode se transportar para lá. Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Será que é isso que o texto está nos dizendo? Quando você olha os detalhes na exegese do texto, você percebe que não é isso. Primeiro, que eu ensinei a vocês o seguinte, que nós temos que estudar a história e nós temos que estudar a cultura. E Jesus aqui ele está falando respeitando a cultura, está falando para pessoas da época. Ou seja, Jesus se refere ao grão de mostarda porque na Palestina o grão de mostarda era muito conhecido. Era uma das menores sementes, um dos menores grãos. Não era o menor, mas era um dos. E Jesus está se referindo a isso porque o grão de mostarda era uma semente pequena, minúscula, minúscula, minúscula. Então Jesus usa o símbolo desta semente com a ideia de que as pessoas pudessem ouvir e entender o que poderia acontecer se a fé das pessoas fossem como um grão de mostarda. Porque mesmo ele sendo uma semente minúscula, se eles fossem lançados em uma terra boa, esta semente poderia germinar e chegar até uma altura de 3 metros enraizadas. 3 metros. Ou seja, Jesus não está dizendo que a sua fé tem que ser pequena. Jesus está dizendo que ela pode começar pequena, mas ela tem que crescer. Ela precisa evoluir. E algumas pessoas aplicam uma exegese nesse texto, dizendo que você pode ter uma fé pequenininha, que se você der ordem para aquele monte, ele vai sair dali e ele pode se transportar para lá. Isso não existe, isso é mentira. Você pode começar com uma fé pequena, mas você precisa utilizar essa fé numa terra boa para que a sua fé possa crescer, para que ela possa dar frutos, para que ela possa se enraizar e chegar, como diz a simbologia nesse texto, na exegese, a um tamanho de até 3 metros de altura.
É isso que Jesus está dizendo. A forma com que nós aplicamos, dizendo que se a sua fé for pequenininha, isso está errado, isso está errado. Não é isso que o texto quer nos dizer. Tá certo? Que fique claro isso. Ou seja, você pode começar sim a sua trajetória com uma fé pequena, porque nós sabemos que todo início de caminhada existem algumas dificuldades, né? Alguns embaraços e empecilhos. Mas a ideia é que a sua fé se desenvolva, que ela cresça. É por isso que Jesus está dizendo isso, tá? Se você observar o texto também do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, versículo 31 e 32, olha o detalhe, é Jesus, olha. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ou seja, Jesus está dizendo que ela é a menor de todas as sementes. É isso que Jesus está dizendo. Mas que crescendo, ela se torna a maior de todas as plantas, gerando o quê? Gerando um movimento no alto, um movimento próximo do céu, onde as aves se aproximam para repousar e criar os seus ninhos em cima desta árvore, desta planta. O que é que Jesus está dizendo na história, na cultura? Jesus está dizendo que o grão é pequeno, mas se ele for lançado numa terra boa, ele vai crescer e se torna uma das maiores plantas, né? Você pode começar pequeno, todos nós devemos começar pequeno, ninguém começa grande, mas você precisa entender que essa expressão e aplicação utilizada por muitos se torna uma exegese, quando dizem que se a sua fé for pequenininha, não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que você pode começar pequeno, mas uma coisa é certa, se você crescer, você dará frutos assim como esse grão de mostarda. Tá certo, gente? Outro detalhe importante, é muito curto e rápido que ficou pendente em nossa aula. Outro detalhe muito importante é que após essa fé ser desenvolvida, existe uma expressão aqui no texto que poucas pessoas mencionam. E eu faço questão de mencionar a vocês. Se você observar o texto, existe aqui um detalhe muito lindo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, tá certo? O Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 17, no versículo 20. Olha a expressão, olha, Jesus dizendo, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Preste atenção, existe uma exegese sendo aplicada, e ela vem acompanhada acerca da semente. Quando alguém aplica esse texto dizendo que se a tua fé for pequenininha, você vai dar uma ordem àquele monte e ele vai se transportar para o outro lado. Será que é isso que o texto quer dizer? Será que a exegese é esta? Eu digo a vocês que não é isso que o texto quer dizer e não é essa a exegese do texto. Essa aí que você conhece é uma exegese. Alguém extraiu dele mesmo porque leu, não estudou e pensou que era aquilo e acabou aplicando e muita gente entendeu errado. A expressão aqui, passa daqui para acolá, foi dita por Jesus. Mas também era uma cultura do povo ouvir esta expressão e se utilizar dessa expressão, tá certo? Lembra que eu falei que para você ter uma boa exegese, você precisa estudar a história e a cultura? E na história e na cultura, quando é utilizada essa expressão, né, passa daqui para acolá, para o povo judeu, o povo da Palestina, eles não estão entendendo como você entende. Essa expressão aqui, passa daqui para acolá, eles já entendem, preste atenção, eles já entendem que tem uma simbologia. Qual é a simbologia? Esta expressão é a seguinte, eu vou aplicar no texto. Era como se Jesus estivesse dizendo a eles assim, se a tua fé for como um grão de mostarda, ou seja, pequena, mas que se desenvolve,
olha só a expressão. Jesus está dizendo acerca da semente. E depois ele usa a expressão do monte. Jesus está dizendo, se a tua fé for pequena, mas se desenvolver com o tempo, vocês poderão entrar em situações difíceis, mas sairão delas ilesos. Ou seja, a expressão passa daqui para acolá não significa que aquele monte vai sair daqui para lá. Tanto é que você não ouviu na história ainda alguém que profetizou e aconteceu algo do tipo. Por quê? Porque isso é uma exegese. A exegese é a seguinte, essa expressão era utilizada, história e cultura, para dizer, para se referir a alguém que estava em uma situação embaraçada, difícil, que se a fé dele se desenvolvesse no meio do processo, que vem do latim processos, movimento adiante, esse alguém iria entrar em situações e iria sair delas ileso. Sabe o que é isso? Quando você lembra do texto de Salomão, quando assumiu o trono de seu pai Davi, e Salomão diz o seguinte, ele está orando no templo e de repente ele percebe que algo sobrenatural está acontecendo e escuta uma voz. Essa voz era o seguinte, Salomão, pede-me o que quiseres que eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria, pede conhecimento. Por que ele pediu sabedoria e conhecimento? Porque Salomão sabia que para o reinado dele ser bem sucedido, ele precisava entrar em situações e sair de situações sem criar grandes problemas. Por isso ele pede sabedoria e conhecimento. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui, falando acerca do grão de mostarda e dos montes, que se você der uma ordem, profetizar, eles vão passar daqui para acolá, a expressão passar daqui para acolá, para o povo da Palestina, para o povo judeu, eles entendem que seria o mesmo que entrar em situações e sair de situações. Ou seja, sua fé pode ser pequena, mas se ela evoluir com o tempo, se você se entregar nessa terra boa, chamada Deus vivo, chamada Jesus de Nazaré, chamada Yeshua, chamada o Adonai, você vai perceber que coisas grandes vão acontecer com o tempo e no meio de todo esse vento, desse processo, você sairá ileso. Esta é a exegese correta deste texto tão conhecido e que você possa guardar no seu coração. Deus te abençoe.